E aí, Fernando? Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, meu amigão. Tudo certo? Tudo jóia. Aumenta um pouquinho o volume aí, Rafael, do Fernando. Legal? Aqui o meu tá no máximo. Então tá bom. Não, eu tô ouvindo bem. O nosso aqui tá o problema aqui. Me ouvem bem? Tranquilo. Pra mim te ver aqui, a minha câmera tá um pouquinho do lado aqui, Fernando, então eu vou ficar meio assim. Mas, Fernando, temos duas perguntas aí para nós começar o bate-papo, Fernando. Eu não sou especialista em DISC, eu fiz o curso, quando eu fiz o curso de coaching em 2016, a gente aprendeu a trabalhar com o DISC, né, identificar as pessoas. Então, para essa aula de hoje, eu estudei bastante, peguei alguns livros, algumas publicações e montei uma apresentação. Mas eu sei que você trabalha muito forte essa questão do DISC aí, e eu queria que você... Temos duas perguntas ali que eu não soube responder, Fernando. Eu deixei justamente para ti me ajudar a responder. Eu queria que o Rafael colocasse na tela. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse rapidamente, Fernando, para que a nossa audiência aí conheça um pouquinho sobre você. Tá bom, meu amigo? Joia. Então, gente, Valmir, aqui a galera aqui, ela é de vários cursos universitários. Como é que tá? Tá bem distribuído? Como é que tá aí? Tá bem distribuído. Aqui eu fiz o convite para várias universidades. Eu acredito que nem todas vieram hoje, tá? Mas tem a turma do professor Daniel Fonseca. Daniel, tu tá aí ainda, Daniel? Qual é a turma, qual é a matéria que você está trabalhando aí, Daniel? O Daniel tá aí, muito bom. Eu não lembro a turma que o Daniel tá dando aula. Se o Daniel estiver me ouvindo aí, coloca aí. Mas... Bom, tranquilo. Eu só quero falar algumas coisinhas antes, só para eu poder entrar no ritmo do pessoal e fazer um gancho na tua brilhante explanação. Eu tava vendo aqui, acompanhando. Já tinha acompanhado uma parte semana passada, até aí a luz. Sim. E depois, agora eu comecei a acompanhar. Bom, gente, é o seguinte. Foi um americano chamado Jane Blick, ele fez um estudo por 7 anos da vida dele, em 23 países, pegou quase 200 mil pessoas, só para vocês terem uma ideia. E dentro desse processo, qual que foi a referência que ele teve? Qual que foi o ponto de partida? O que eu quero com essas pessoas? Então, o que ele fez? Ele pegou pessoas que eram diferenciadas, ou seja, pessoas que eram ponto fora da curva, os famosos, como até existe um livro chamado Outliers, as pessoas fora da curva, aquelas pessoas que desempenhavam um papel de alta performance independente da função. Isso ele buscou ao longo de 23 países. E ele chegou à seguinte constatação: existiam os mais diversos perfis de pessoa, mas duas coisas foi comum para todo esse pessoal, que era autoconsciência e a autenticidade. Ou seja, eu tenho a consciência de quem eu sou, do que eu sou bom, do que eu não sou tão bom, e eu procuro trabalhar nos lugares onde eu desempenho o melhor papel baseado nas minhas características pessoais. E a autenticidade eu sou fiel à minha essência, a quem eu sou. Então, as pessoas que conseguem trabalhar bem nesses dois conceitos, tendem a ter um desempenho acima da média. Ok? Bom, dito isso, dentro do DISC, existe uma coisa chamada padrão de comportamento, que se divide em natural e adaptado. O que é isso? O adaptado, ou melhor, o natural é quem eu sou em essência. Então é assim, como eu sou? Quando eu estou confortável, quando eu estou me sentindo à vontade. Por exemplo, agora eu estou aqui na minha casa. Se eu desligar a câmera, eu fico confortável. Eu liguei a câmera, eu tenho que manter um certo padrão, até por uma questão óbvia de respeito ao público, né? Eu não posso falar o que eu quero, tirar a camisa, baixar a calça, enfim. Não posso, eu tenho que manter um padrão. Isso é o adaptado, ou seja, eu estou me adaptando, ou seja, é como eu devo me comportar em um ambiente onde eu estou sendo observado.
Então, baseado nesses dois princípios, a gente se comporta no dia a dia. Quanto mais tempo eu consigo navegar no meu estado natural, mais eu fico sereno, mais eu estou tranquilo. Quando eu entro no modo adaptado, o que acontece? Isso, gente, só para ficar claro, tá, Valmir, para a audiência, para o nosso público, que independe qual dos padrões. Qualquer padrão funciona dessa maneira. Então, quando eu saio do meu modo natural e entro no meu modo adaptado, o que acaba acontecendo? Eu começo a me policiar, é como se eu ligasse o sinal de alerta para ficar atento nas coisas que eu vou fazer para me policiar, ok? Ok. Dessa maneira, o que acaba por acontecer? Quando eu entro num tempo muito longo de modo adaptado, o que a gente tende a fazer? Tende a ficar mais desgastado, mais cansado, mais estressado. E quando a gente chega num pico elevado de estresse, acaba por a gente voltar ao modo natural. Então, sob pressão, sob estresse, a gente tende a voltar para o modo natural. Tá bom? Era essa parte que eu gostaria de conceituar, porque, independentemente do padrão, isso acontece. Rapidamente, com relação aos 4 perfis que o Valmir falou, bom, o Valmir detalhou aí, gente. O Valmir, na verdade, ele deu uma senhora aula, tá? Eu vi ali, ele detalhou realmente digno de um C. Tá? Eu vi que ele disse que não é C, mas ele seguiu o padrão de um C, tá? De perfeição. Então é o seguinte: D, dominante. O D associa a problema. Como assim a problema? Ele quer resolver, ele quer tirar o obstáculo da frente. Simples assim. Por quê? Porque ele quer resultado. E por que ele quer resultado? Porque ele quer sempre manter o controle. Por isso, dominante, alguém que quer dominar. Já o influente, o foco dele, o que é? São pessoas. Por quê? Porque ele quer socializar. Ele gosta de socializar. E por que ele gosta de socializar? Entre outras coisas, porque ele gosta de ser reconhecido. Tudo bem? Já o estável, a pessoa com estabilidade alta, ela gosta de ritmo, ela gosta de uma rotina. É uma pessoa que não quer muito a mudança, não que não queira, ela tem mais resistência. E qual é o grande lance do estável? Ele não quer desagradar as pessoas sob nenhuma circunstância. Ele evita ao máximo desagradar as pessoas. Por quê? Porque é uma pessoa que quer a aceitação. Já a pessoa analítica, no caso, a pessoa cautelosa, é uma pessoa que tem muito foco em processo, procedimento. E baseado em quê? Porque o foco dele é precisão. Ele não quer errar. Ele quer ser preciso. Por quê? Porque busca segurança. Tem alergia ao erro. E cada um deles tem um ponto-chave de estresse. Por exemplo, o dominante odeia perder tempo, senso de urgência nas nuvens. É aquela pessoa que pergunta, é para quando? É para ontem? Né? O influente ele não quer ser desvalorizado. Ele precisa ser realçado. É importante para ele. Ah, Fernando, isso tem a ver com ego? Sim, em alguns casos, enfim. Mas aí tem outras situações. E o estável já não gosta de ser pressionado, ele gosta de fluir no tempo dele, no ritmo dele, no tempo dele. E, por fim, o cauteloso, bom, se ele ama a precisão, ele odeia a imprecisão. Ele odeia que alguém faça as coisas nas coxas. Fazer de qualquer jeito é a morte para um cauteloso. Tá? Só para eu entrar aqui no clima de vocês e eu poder, na medida agora, usar um pouco do meu linguajar, como eu não acompanhei toda a apresentação do Valmir, só para não fugir muito do que eu gostaria. Pode mandar, Valmir. Primeiro toque Fernando, assim, coloca ali, Rafael, a professora Elise está ali. Eu vi que agora ela colocou ali. Coloca ali nas respostas. Elise, Estácio, radiologia. Olha só, que legal. Turma da Elise está com radiologia. O professor Daniel colocou. Senac, curso de empreendedorismo e marketing digital. Uau, olha só. Sensacional. Beleza, Daniel, beleza, professor Elise. Tudo bem, Daniel? Um forte abraço para ti. Bom, Minha turma também está aqui, ó, Estácio ali, ó, a professora Elise. Obrigado, professora parceirona aí. Legal. Eu muito acabei bem. Pulando a questão da apresentação, porque eu já fui direto para o tema, mas só para rapidamente conceituar, eu sou de formação original, engenheiro civil, formado pela UDESC aqui de Joinville.
Mas sempre gostei muito de entender como que funcionavam as pessoas. Imagina, um engenheiro baseado em lógica, é certo, daí vocês vão dizer, não, então tu deve ser um cauteloso nato. Calma, não se precipita, nós vamos chegar lá ainda. Mas, enfim, chegou num ponto que eu queria saber o seguinte, tá, eu falo uma coisa que é o que está acontecendo e a pessoa fica chateada, a pessoa fica sentida. Pô, mas eu falei o que eu estava vendo. E aí? E isso, ao longo dos anos, foi me incomodando, porque acabava acontecendo desgaste aqui, desgaste ali, e isso foi me provocando uma grande vontade de entender a mente humana. E foi aí onde eu peguei e dei uma guinada na minha vida. Eu saí da engenharia, saí da educação, eu fui professor por 15 anos da Unisociesc, aqui em Joinville, e 10 anos do Positivo, curso pré-vestibular, e da parte também de ensino médio. Então, quer dizer, eu vi 20, somando esses 15 com 10, na verdade foram 20 anos contínuos dentro da educação. E em 2014, na verdade 2013, quando o meu pai deixou esse plano, eu me provoquei a refletir muito sobre a minha existência, sobre o que eu fiz até então e sobre o que o meu pai fez que não deu certo, que eu não queria passar pelas mesmas coisas. Bom, dito isso, eu então busquei trabalhar e entender o lado humano, como as pessoas funcionavam, qual que era a lógica que tinha por trás das pessoas, justamente para que eu pudesse lidar melhor com essas situações. Quer dizer então, Fernando, que hoje tu é um expert. Gente, eu cometo erros como qualquer pessoa, tá? Eu só talvez tenha um pouco mais de conhecimento. Quando a pessoa diz, sabe tudo sobre tal coisa, eu acho que nem no dia que eu morrer eu vou saber tudo. Vou saber talvez um pouco mais do que a maioria, porque me especializei nisso, mas saber tudo é forte demais. Eu acho que só o homem lá em cima sabe tudo. E ainda assim, provavelmente ter humildade de achar que não sabe. Bom, vamos lá. Perguntas então, Romir. Tem duas ali que eu observei, Rafael. Ó, o Fábio. Tem alguma fonte onde é possível consultar oficialmente o percentual médio de pessoas de cada perfil? Sim. Fábio, a gente tem um assessment. O que é um assessment? É uma autoavaliação onde o objetivo não é medir o que a pessoa não sabe, mas sim ver qual é o estágio que ela se encontra e, principalmente, como que ela funciona. Entende? Então, qual é o percentual do Fábio de dominância, de influência, de estabilidade e cautela? Todo mundo tem todos os perfis. E esses perfis foram concebidos de que maneira? Tem uma influência genética, ou seja, um pouco do pai, um pouco da mãe, mas a grande parte de formação de perfil comportamental foi na medida que a gente teve que sobreviver, vamos colocar assim, na medida como que eu tive que me adaptar ao meio, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu ainda não vou dizer, mas eu tenho uma característica que teoricamente não é do meu padrão, mas pela minha criação, pela algumas características dos meus pais, eu acabei internalizando isso comigo e sempre achei que isso era meu. Hoje eu sei que isso não é da minha essência, foi uma coisa que foi forjada pela minha criação, só para não ir muito longe. Tá, Fábio? Mas tem, perfeitamente, consegue medir tanto... detalhe, Fábio, a ferramenta é tão precisa que ela consegue dizer como que tu funciona para cada um deles em estado natural e no teu estado adaptado. Respondido, Valmir? Perfeito, ótimo. Tem outra... Fábio, se for claro, dá um ok aí, senão pode alongar a pergunta. É possível que dois opostos se destaquem mais? Ou seja, Fernando, por exemplo, vamos pegar ali, ó, um D maior, um D mais, daí em segundo lugar o S, em terceiro o I, quarto o C, assim, por exemplo. Como é que funciona? Porque geralmente fica mais próximos um D e um I, depois o C e o S, ou o C e o S. Gostaria que tu explicasse um pouquinho, Fernando, se existe isso, as possibilidades, se juntar um ou outro, qual é o perfil que dá, por exemplo? Por exemplo, assim, a gente sabe que um S forte com o C dá diz o gaúcho, um baita de um coordenador, por exemplo.
Esqueci do negócio aqui. Então eu queria, fica à vontade para comentar um pouquinho dos cruzamentos que dá um com o outro, se isso é possível, tá, Fernando? Bom, o que acontece, gente? Só para vocês entenderem. Eu vou ficar um pouco de lado aqui para poder explorar aqui um pouquinho minha apresentaçãozinha aqui. Bom, é o seguinte. Existe um padrão predominante de comportamento. O autodominante, o autoinfluente, o autoestável, o autocauteloso. Mas todo mundo tem todos eles. Então, significa dizer que, por exemplo, uma pessoa com autoestabilidade não significa que ela não tenha dominância, cautela e influência. O que pode acontecer é ela ter um nível mais baixo. Então, esse é um padrão onde existe um dominante, né? Existe um perfil que se destaca diante dos outros. Mas existe também padrões conjugados. Por exemplo, dominante com influente, influente com estável, estável com cautela, cautela com dominância. Ou seja, tem o padrão primário, aquele que tem a maior predominância, e tem um secundário que fica muito próximo. Então, acaba existindo aí um comportamento conjugado entre dois padrões de comportamento. Ok? Bom, pegando a questão ali da pergunta, que é padrões opostos, veja se foi isso que eu entendi. Se existe dominante com estável, cautela com influência, por exemplo. É isso mesmo, Fernando. É isso? Isso mesmo. Ótimo. Então tá, o que acontece nesses casos? Esses são chamados padrões dicotômicos, ou seja, padrões que existem cenários opostos, tá? Então, por exemplo, qual que é o detalhe? Por isso tem essas setas cruzadas aqui. O que o dominante tem em excesso, o estável não tem, ou tem pouco. O que o influente tem bastante, o cauteloso tem pouco. O que o cauteloso tem bastante, o influente tem pouco. Exemplo, uma pessoa com muita dominância, ela é uma pessoa que ela não tem erro. Ela já chega, já se posiciona. Ela não precisa ser estimulada. Ela, por natureza, já chega querendo não necessariamente tomar conta, mas já chega se impondo. Já chega cravando a bandeirinha que ela está ali. A pessoa, por que ele faz isso? Porque o que ele quer? Qual que é a motivação dele? Controle. E o estável? Ele não se posiciona, muitas vezes, porque ele não quer desagradar as pessoas. Ele quer ser legal, ele não quer... Olha, chega num lugar, ele quer sentar no canto, mas alguém também quer. Ele deixa a vaga para a pessoa, por exemplo. Ou seja, para um sobra posicionamento, para o outro falta. Um fala mais, é mais afirmativo, um pouco menos reflexivo, e esse aqui é o senhor dos ouvintes. Esse não gosta muito de ficar perdendo tempo ouvindo as coisas em estado natural. Esse ama ouvir, é a pessoa dos 4 perfis que mais escuta, é o melhor ouvinte dos 4. Por isso, perceba que o que sobra para um, falta para o outro. Com relação ao influente e o cauteloso, o influente é um senhor socializador, uma pessoa que adora estar conversando, socializando, coisas novas, diversidade, enquanto que o cauteloso, ele quer foco no que tem que ser feito. Ah, não, eu tenho que fazer isso, é isso que eu tenho que fazer. Então, socializar, para ele, é uma coisa distinta, secundária, não é significativo. Por quê? Porque o negócio dele é precisão, o que é certo, o que é agora, e assim por diante. Não me tire daquilo que eu tenho que fazer, por quê? Porque isso me faz sair do foco. Então, essa é uma característica muito clara do cauteloso. Por quê? Ele é muito analítico. E o influente, se tem uma coisa que ele não é muito, é analítico. Ele é o quê? Emoção. Quem é emoção é coração. Tudo bem? Enquanto que aqui, coração, aqui, razão. Então, existe. E aí, como é que funciona? Bom, se a pessoa é mais dominante, tem autodominante, mas também tem autoestável, aí vai depender qual deles é mais alto. Porque daí, o que for mais alto vai puxar. Ou, se ficar num tom muito parecido,
aí vai ser, em alguns pontos, para tomada de decisão, vai ter o lado dominante que puxa, mas vai ter o lado estável que não quer tomar decisão rápido, que não quer sair da rotina. E aí sabe? É como se fosse um cabo de guerra. Um grupo puxa de um lado, um grupo puxa do outro. Vai ganhar quem? O lado que puxar mais forte.